Salve! É isso aí, vamos lá, vamos nessa. Olha só, né? A gente está trabalhando aqui com essa parte de números inteiros e a gente vai dando sequência, dando continuidade. E como consequência aqui, continuidade, o que que a gente precisa agora? A gente precisa entender essa relaçãozinha aqui cobrada dentro de expressões numéricas, né? Para a gente avançar um pouco mais aí no nosso programa, no programa, né? E que está lá proposto no edital para a nossa prova. Perfeito? Beleza, olha só. Em relação a expressões numéricas, o que que a gente tem que seguir? Prioridade. A gente tem que estar atento em relação às prioridades. Em relação a, né, símbolos, o que que a gente tem os símbolos aqui matemáticos? Parênteses, colchete, chaves. Então, ó, primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves. Depois, professor, a bruxa do 71, seu Madruga, seu... Opa, calma, calma, calma. Brincadeira, viu? Beleza. Em relação às operações matemáticas, potenciação e radiciação. Então, se houver potência ou raiz, é isso que a gente tem que resolver primeiro. Ah, professor, e caso não haja, a gente vai para o próximo passo, que é multiplicação e divisão. Então, prioridade para multiplicação e divisão em detrimento da adição e subtração. Ou seja, adição e subtração é a última coisa que a gente resolve. Certo, é claro que sempre observando essa relação simbólica dos parentes, colchete e chaves, certo? Beleza, vamos lá. Exemplo. Questãozinha, o valor da expressão numérica. Ah, professor, tem parênteses aqui, não é isso? Então a gente vai ter que começar pela parte dos parênteses, não é isso? Ok, só que dentro do parênteses a gente tem uma adição e a gente tem uma multiplicação. Opa, então a prioridade aqui é para a multiplicação, ou seja, a multiplicação tem prioridade sobre a adição. Então o que que a gente faz? Ó, a gente vai conservar, vai continuar, vai repetir aqui, ó, mais e vai resolver essa multiplicação. 7 vezes 3, quanto? 21. Mais 3, dividido por 3, fecha colchete, mais 2. Professor, nesse caso aqui, eu poderia resolver esse 3 dividido por 3 aí, né? Por quê? Porque não tem um parênteses aí separando esses dois valores. Pode sim, mas assim, se você ainda não tem essa habilidade, vai fazendo passo a passo, que isso vai ajudar bastante aí, né, para você não cometer um erro. Mas se você já tem, tranquilo, pode sim. Agora, o que que a gente vai fazer aqui, professor? Agora a gente está aqui, ó, com parênteses, então tem que resolver tudo que está aqui dentro desse parênteses. Perfeito? Beleza? Certo? Então vamos lá, a gente vai permanecer com o colchete. 5 mais 21 é igual a 26. Mais, né? Não, primeiro é mais, não é a divisão aqui. Então a gente vai resolver primeiro essa parte do mais aqui, ó, conservar, né? Mais, resolver não, conservar. Dividido por 3 e fecha o colchete e conserva o mais 2. Pronto. Ok, e agora? Agora a gente tem o quê? A gente tem, ó, uma adição e uma divisão. Veja, por isso que eu falei que não, né, que poderia, que não teria problema em né, fazer a divisão, porque essa divisão ela é isolada da operação. De qualquer forma, que a prioridade aqui é para divisão. Ah, ok, beleza. Então vamos lá, vamos resolver isso. Então a gente vai, permanece com 26, mais 3 dividido por 3 é igual a 1 mais 2. Professor, e agora? A gente tem mais e tem mais, só que a gente tem um colchete e esse colchete determina o quê? Prioridade. Então, nesse caso aqui, apesar de ter 2 mais, é esse aqui que a gente resolve primeiro, porque por conta do colchete, certo? Ok. Então, aqui a gente fica com 27 mais 2. Opa, então fecha quanto aqui? 29. Então, a última operação aí, ó, resolvida, torna o quê? O resultado dessa expressãozinha numérica aqui, letra B, a correta. B de quê? De broquei, broquei. Isso aí. Mas vamos lá. Mais um exemplo. Professor, mais um aqui. Bora lá. Vamos para a gente, né, entender, avançar um pouquinho, né, e ficar mais, né, ficar craque aí, né, no conteúdo de expressões numéricas. Sim.
Quando a gente pega essa expressão, o que que ocorre aqui? Professor, tem um menos e tem um vezes. Eu vou resolver primeiro a multiplicação, nesse caso não, porque a gente tem um parênteses. Ó, mesmo tendo uma multiplicação e uma adição, professor, mas tem um mais dentro do parênteses. A gente não tem que resolver primeiro a multiplicação quando não tem parênteses ou colchete, não tem uma relação, a gente resolveria a multiplicação, mas aqui a gente resolve o quê? Primeiro, né, o que está dentro do parênteses, certo? Beleza, professor. Então vamos lá. Então o que que eu posso fazer aqui, ó? O que que a gente vai fazer aqui? O 55 menos o 7 vezes. Aí vai somar, ó. 3 mais 6, 9 mais 15 dividido por 3 vezes 2. Sim, professor. E agora, veja que a gente tem multiplicação e divisão. Está na mesma linha, a gente pode resolver, né, no mesmo passo. Então, ó, multiplicação. Professor, mas aqui eu tenho multiplicação e divisão. O que que eu resolvo primeiro? O que aparecer primeiro. No caso aqui, está aparecendo primeiro quem? Aparecendo primeiro a divisão. Então, na ordem que aparecer, se está na mesma linha, você resolve na ordem que aparece, perfeito? Beleza. Então, vamos lá. Repetindo, o 55 menos 7 vezes 9. Ah, professor, 7 vezes 9, 63. Mais 15 dividido por 3 dá 5. E aí vai ficar 5 vezes 2. Sim, nesse caso aqui, a gente tem uma prioridade que é a multiplicação. Só que veja que esse menos ali não interfere em nada. Então, caso você queira fazer, já pode fazer. Mas você pode também o que, ó? Repetir isso aqui para não ter dúvida, não ter problema, né? Não pular aí, não cometer nenhum engano, caso fique nessa dúvida. Então faça, né? Vai repetindo até chegar a vez da operação. Então o que que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10, professor. Ok, beleza. 5 vezes 2 dá 10. Sim, e aqui, professor, a gente tem adição e subtração na mesma linha. O que que eu resolvo primeiro? Aqui tanto faz. Por quê? Porque mais e menos são classificadas de uma forma conjunta como adição algébrica. Por quê? Porque se sinais são iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Né? Relaçãozinha aí da regra. Ah, ok. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer, né, como a gente achar melhor. Sim, professor, eu posso fazer então assim, ó, somar primeiro esse 55 com mais 10, já que eu posso fazer em qualquer ordem, para o número ficar maior aqui, ficar 65, somar os positivos. Sim, quando tem só mais e menos, você pode somar todos os positivos, somar todos os negativos e depois subtrair. Ou, né, a relação que for mais adequada. No caso, a subtração vai ocorrer, só que você vai ter que ver apenas o que, qual é o maior número. Então, nesse caso aqui, a gente pode somar, ó, vai ficar quanto? 65 menos 63. Opa, professor, isso é igual a 2. E isso, professor, aparece na letra C, beleza? Exatamente. Show de bola. Isso aí, né? Então, né, precisa o quê? Praticar bastante, né? Isso tem que praticar, não adianta. Isso a gente aprende com a prática. Bons estudos!